Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu estou aqui para conversar com você sobre o texto dissertativo, só que algo bem específico, sobre quais são as ações principais para você desenvolver o seu texto. Então, preste atenção à aula de hoje. Então, qual é a primeira ação que você deve ter ao produzir o seu texto? Você deve ler atentamente a proposta, procurando entender o que o examinador espera que seu texto apresente. Então, o que acontece? Antes de você começar o seu texto, você tem que entender qual é o objetivo do examinador ao colocar aquela proposta. Você vai ler o tema, você vai ler os textos motivadores e vai pensar: qual é o ponto principal que eu devo abordar aqui? Quais são os problemas que eu estou identificando a partir desse tema e a partir desses textos motivadores? Qual seria o meu posicionamento diante desse tema? E que argumentos eu teria para o quê? Para comprovar esse problema. Veja o segundo ponto a ser abordado: pensar em seu ponto de vista acerca do tema. Então você nesse momento vai pensar o quê? Qual é o seu ponto de vista a respeito desse assunto? Você concorda? Você discorda? Você tem ideias favoráveis, ideias contrárias? Qual é o seu posicionamento diante desse assunto? Lembrando que sempre é após você ler o tema e ler os textos motivadores. Observe o terceiro ponto: elencar argumentos que justifiquem seu ponto de vista. Esse é o momento em que você vai fazer o quê? Você vai pensar em quais argumentos você teria para realmente comprovar aquele problema abordado. Quais argumentos comprovariam o seu posicionamento diante do tema? Bem, agora a dica 4. Escolher dos argumentos elencados os que melhor servem à discussão em questão. Então esse é o momento em que você vai pegar os argumentos que você selecionou para comprovar o seu posicionamento diante do tema e vai pegar esses argumentos, vai analisá-los e observar quais o que você realmente poderia utilizar para fazer a sua redação. Você vai selecionar os melhores, o que você poderia utilizar como, por exemplo, uma alusão histórica para comprovar, que você poderia usar uma citação ou usar um dado estatístico. Então, que você tenha mais embasamento para falar sobre aquele assunto, que você tenha mais domínio, que você tenha maior facilidade. Você vai selecionar quantos? 2 argumentos que você tenha grande facilidade. E aí você vai ter o quê? Você vai ter o seu parágrafo de introdução, 2 parágrafos argumentativos e um parágrafo de conclusão. Uma redação ideal com quantos parágrafos? 4 parágrafos. Então tenha bastante cuidado ao selecionar os 2 argumentos principais que comprovam o seu posicionamento diante do tema, ok? Agora a dica número 5. Fazer um esquema de texto, planejando parágrafo a parágrafo tudo que será discutido. É o momento de pensar na estrutura textual que será utilizada, enfim, na organização do seu texto. Então agora é o momento do desenvolvimento da sua redação. É o momento em que você vai pensar a partir dos elementos que você selecionou, o que você vai escrever. Então qual é o primeiro item? Que a gente já mencionou lá no início das dicas. Primeiro, você vai pensar no seu posicionamento diante do tema e como você vai começar essa introdução mostrando isso. Você pode começar com uma pergunta, você pode começar com uma citação, essa introdução, mas que fique bem claro o seu posicionamento e os 2 argumentos que você pretende desenvolver. Mas você vai ter que falar de uma maneira bem breve, não é ficar explicando na introdução, senão você faz uma introdução longa que vai acabar parecendo com o desenvolvimento. A introdução é uma apresentação da sua ideia. É como o abre-alas, né? Que o examinador vai olhar e vai pensar: ele sabe o que vai falar? Ele sabe o que ele pretende desenvolver? Observa, ele tem um bom posicionamento diante desse tema, então o examinador já fica esperando uma redação de uma forma positiva. Por quê? Porque você fez uma boa apresentação, uma boa introdução. Então lembre-se, uma introdução de um modo breve. Então uma frase inicial que apresente o seu posicionamento e em seguida você vai criar um novo período apresentando os seus 2 argumentos que vão comprovar o seu posicionamento diante do tema.
Em sequência, você vai pensar em fazer o quê? Os 2 parágrafos de desenvolvimento de uma maneira bem detalhada, explicando da melhor maneira possível. E você pode usar nesses 2 parágrafos uma citação, uma alusão histórica ou um dado estatístico. Não tudo nos 2 parágrafos. Usa um no primeiro e um outro tipo no segundo. Você distribui ao longo dos 2 parágrafos de desenvolvimento. Lembrando que se você começar a sua introdução com a citação, você não vai fazer isso nos parágrafos de desenvolvimento. E pensar bem como você vai elaborar essa conclusão, já que agora é o momento de desenvolver sua redação. Na conclusão, você deve colocar soluções para o seu problema apresentado. Eu sei que parece muito que eu estou falando para uma redação direta do Enem, mas na verdade essas características da redação do Enem, essas qualidades que eles cobram na redação, elas podem ser utilizadas em qualquer redação de qualquer concurso. Então vai tornar o seu texto muito mais rico, um texto bem desenvolvido, mostrando que você tem domínio da escrita e que você sabe apresentar bem as suas ideias e os seus argumentos diante de qualquer tema. Vamos agora para a 6ª dica: escrever o rascunho do texto. Então veja que você já elaborou as suas ideias. Agora sim você vai para o rascunho do texto. Aí o aluno vai falar: mas eu demoro demais para pensar, eu demoro demais para fazer o rascunho, e depois eu vou demorar mais ainda para passar limpo. Acontece que tudo é treino. Você justamente está aqui assistindo esse vídeo para aprender e para tirar todo dia para treinar. Fazer uma redação de no máximo 30 linhas. Você tem que tentar pelo menos fazer 2 por semana. Porque na primeira vez você vai levar 2 horas, na segunda você leva 1h30, na terceira ou quarta você já vai conseguir cair de 1h30 para 1 hora. Até você conseguir fazer uma redação em no máximo 40 minutos, 50 minutos. Senão, como é que você vai ter tempo para fazer as outras questões? Então, você vai fazer um treinamento antecipado para aprender o que? Acelerar o seu processo de produção escrita. Agora, a 7ª dica: ler com atenção o rascunho, colocando-se na posição de leitor de dissertação, para identificar os possíveis problemas. Esse é o momento que eu sempre falo para o meu aluno. É a hora que você vira professor. Você tem que ser autocrítico, você tem que ler o seu texto de forma crítica. Lembrar todas as dicas que eu sempre dou, e eu dei as dicas em outros vídeos. E na hora que você vai ler o seu rascunho, você tem que perceber: olha, isso aqui não está bom, está faltando concordância do verbo, eu acho que poderia usar uma outra preposição, está faltando o conectivo, e você começa a cortar, riscar e montar esse texto. Você tem que ler o seu texto de uma maneira crítica, tentando ler para você e ver se o que você está lendo está fazendo sentido para você. Se não faz sentido para você, com certeza não faz sentido para o examinador. Então, leia o seu rascunho antes de passar limpo, fazendo o quê? Uma nova correção do seu texto. E agora, a última dica, a 8ª dica: passar a limpo o seu texto. Agora é a hora que você vai escrever definitivamente a sua redação e entregar ao examinador. Bem, eu estou dando aqui para você de uma forma rápida 8 dicas de como você pode fazer a sua redação. Essas 8 dicas devem sempre ser repetidas em sua mente para você não perder o caminho do seu texto, para você realmente elaborar o seu texto de acordo com o que é cobrado em seu concurso público, para que você alcance o quê? O seu sucesso, para que a redação não seja um impedimento de você conseguir seguir a carreira que deseja. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo a todos, ou você pode me seguir nas redes sociais. Lá no Instagram eu sempre respondo a todos os alunos, eles gostam bastante. É @professora Ana Rita. Me siga no Instagram e coloque lá suas dúvidas também para mim. Obrigada por estar aqui, por assistir o meu vídeo. Deixe o seu like para ajudar o meu canal a crescer. Inscreva-se aqui no canal, não esqueça, ok? Um beijo e até a próxima aula.